Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio dessa nossa série maravilhosa Investindo Direito. Aqui nessa série a gente investe dinheiro de verdade na prática, buscando formar uma carteira que tenha uma boa rentabilidade no longo prazo. Muitas pessoas que falam sobre investimentos por aí, elas só falam e falam, mas não realmente aplicam aquilo que ensinam. Mas aqui a história é diferente. Eu digo em todo episódio que o mais importante é aprender fazendo. Aqui a gente tem o skin in the game, a pele em jogo. Meu nome é Pedro Leites, eu sou um anfitrião aqui desse canal e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai continuar com a carteira pública do canal, analisaremos o desempenho dela e também colocaremos um novo ativo. Inclusive, uma coisa muito legal é que a partir de agora a gente vai ter sempre um pingado ali de dividendo caindo na conta todo mês. Justamente porque a gente comprou no último episódio 2 fundos imobiliários que pagam uma boa quantia ali de dividendo mensal. E para você que não sabe o que é fundo imobiliário, vai ter um vídeo aparecendo bem aqui falando somente sobre ele para você aprender tudo. E claro, depois da teoria tem que vir um pouquinho da prática, aí que você vai ver o último episódio dessa série para ver a gente comprando esses ativos. Então assim que você chegar no fim desse vídeo, você vai clicar ali em cima e vai ver o vídeo do fundo imobiliário. E se você gosta desse tipo de conteúdo que eu aplico dinheiro de verdade na prática, já se inscreve no canal e deixa o like aqui embaixo para me ajudar a compartilhar mais esse conhecimento e fazer parte dos 30%. Sim, 30% de pessoas que gostam de investir, gostam de aprender mais sobre economia, finanças, produtividade e todos esses temas que fazem a gente ser uma pessoa um pouco melhor a cada dia. E claro, me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos aqui. Então, se você conhece pessoas que não são inscritos aqui nesse canal, manda um vídeo pra elas, faz o gato, o papagaio, o cachorro, todo mundo se inscrever aqui pra gente bater 1000 inscritos. Porque assim eu consigo monetizar o canal e conseguir, talvez, assumir esse trabalho full time. E antes da gente recapitular o episódio anterior, eu quero pedir uma coisa pra vocês, que é, se você gosta de aprender muito mais no dia a dia, vai lá me seguir no Instagram. Lá você vai ver bastante conteúdo nos stories, no feed, com reels, posts em carrossel, várias informações legais que dá muito trabalho de fazer, mas é tudo pra vocês. Incluindo algumas lives que foram feitas ao vivo lá e estão postadas aqui no YouTube, mas pra você não perder as próximas, você pode assistir lá ao vivo, caso você queira, é só me seguir. É o primeiro link na descrição e o arroba tá sempre bem aqui em cima. Agora, sem mais delongas, vamos recapitular o episódio anterior. No episódio anterior, a gente comprou outros ativos, sim, 2 ativos para nossa carteira para preencher a lacuna ali entre o conservador e o agressivo, que foi o Bitcoin. E os ativos que a gente acabou comprando eram fundos imobiliários, o XPML11 e o MXRF11. E para você que perdeu os outros episódios que eu comprei até Bitcoin, CDB, tudo isso na prática, a playlist que eu montei tá bem aqui para você conseguir assistir todos. E agora, para matar a curiosidade de vocês, o ativo que a gente vai comprar hoje é uma ação e do setor bancário. Eu acho que você teve um pequeno spoiler aí da thumbnail, mas o ativo é o Santander. Sim, a primeira ação que a gente vai colocar na nossa carteira do setor bancário. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Mas antes da gente realmente efetuar a compra, a gente precisa analisar o desempenho da nossa carteira até agora. Então vamos para o celular. Na hora que a gente consolida a carteira, a gente vê que a gente teve o primeiro pequeno prejuízo na carteira, que na verdade não foi um prejuízo, porque o nosso ganho de capital ainda assim está positivo. Se você olhar os meses anteriores, você consegue ver que julho a gente fechou com R$10 positivo e junho a gente fechou com R$48 positivo. E isso foi por causa de uma boa queda no Ibovespa, você consegue ver inclusive aqui, e também uma queda no Bitcoin, que ele voltou ali para casa dos $30 mil, um bom momento para comprar mais. Mas uma boa vantagem é que mesmo com a queda na nossa carteira, a gente ainda está ganhando da queda do Ibovespa, então a gente tem uma segurança um pouco maior. A gente não está ganhando do CDI, só que a gente está sim ganhando do CDI se a gente olhar a carteira inteira, a rentabilidade dela até agora. Então indo para a aba de ativos, a gente consegue ver que a conta corrente do CDB, nosso CDB de um bom banco aqui do Banco BMG, está com uma rentabilidade média de 1% ao mês, já que a gente tem essa carteira há uns 4 meses. O nosso próximo ativo é o Bitcoin, que está com uma rentabilidade também de 4,96%. Ele foi do segundo episódio, então uns 3 meses atrás. Ele tá com uma rentabilidade até que baixa pro esperado de uma criptomoeda, né? Mas foi porque ele subiu e depois ele caiu e como a gente tem o foco no longo prazo, eu não vendi, não mexi. Então ele tá positivo e é isso que importa. O MXRF11 e o XPML11 são os 2 ativos que a gente colocou na nossa carteira no mês passado e são os ativos que vão nos pagar aqui aquela gotinha caindo todo mês até a gente formar isso um rio. E os dois tiveram uma rentabilidade bem alta para um mês, tá?
foi 3,38% de MXRF11 e 6,39% de XPML11. E claro, por último, mas não menos importante, nosso pré-fixado 2029, que está com uma rentabilidade média aí de uns 2% ao mês, foi uma rentabilidade muito maior do CDB de um bom banco, que é tecnicamente uma renda fixa igual ali, e isso foi por causa da nossa queda da taxa de juros do Brasil, que foi de 13,75 para 13,25. A gente está vendo a economia reaquecer aos poucos aí. Mas o que isso tem a ver? Basicamente é porque os pré-fixados eles sobem quando a taxa de juros do Brasil cai, justamente porque tem um ganho ali de marcação a mercado. Não quer dizer que essa rentabilidade vai se manter assim sempre. Mas é importante dizer aqui que caso você venha a ser mais conservador, se você estudar bastante, você consegue ter um ganho muito legal com marcação a mercado em ativos tipo o pré-fixado 2029. E se a gente vir para a parte de análise aqui, direto para proventos, a gente vê a nossa primeira gota que caiu na carteira. Foi o MXRF que já pagou e o XPML11 que vai pagar dia 25 de agosto. Então a partir de agora a gente vai ter uma média aí de R$6 por mês, recebendo todo mês na nossa conta, que é uma coisa espetacular. Indo para a parte aqui de evolução da carteira, a gente consegue ver que o nosso resultado acumulado ele está positivo em R$49 e a nossa rentabilidade está de 13,91%, sendo que a primeira aplicação foi dia 27/4, então 4 meses de carteira, e a gente colocando aí, dividindo nessa rentabilidade, está com uma média de uns 3,5% aí de rentabilidade por mês. Isso é muita coisa. Claro que a gente vai ver isso aqui negativo lá na frente, com os outros ciclos de mercado. Isso aqui não vai se manter assim sempre, mas é muito legal de analisar porque foram boas escolhas. E claro, aqui falando para vocês que a gente está ganhando CDI, a nossa rentabilidade está 3 vezes 100% do CDI, ou seja, 341% aí de rentabilidade é bastante coisa, então 3,41% ao mês que a gente tem ganho aqui com a nossa rentabilidade, que é muito mais do que o CDI está pagando. Se a gente vir aqui em rentabilidade, a gente vai ver exatamente a mesma coisa. A gente vê que no mês atual a gente perdeu um pouquinho, mas ainda ganhou da queda do Ibovespa. Mas no ano atual, o ano todo, a gente ainda está positivo e a gente vai ver essa carteira cada vez mais positiva e crescendo no longo prazo. Então é muito legal que a nossa carteira está ganhando aqui. Se a gente clicar, a gente consegue ver que a nossa carteira está ganhando do CDI, ganhando do Ibovespa até agora. Então a gente teve uma rentabilidade superior ao próprio índice da bolsa, o que é bastante coisa. E por último, mas não menos importante, vindo aqui em extratos, a gente consegue ver que a única coisa que caiu na conta foi realmente os dividendos. Eu não coloquei ainda o Santander desse mês, porque eu quero deixar pra gente analisar somente no mês que vem, quando a gente vê pelo menos um mês fechado. Então essa foi a rentabilidade da nossa carteira todo mês, até agora, né, basicamente. Em agosto a gente tá aí com menos 9, mas a gente vai ver isso aí talvez fechando positivo no mês que vem, quando o mês de agosto inteiro fechar, né? O mês ainda, a gente tá no meio do mês, então não tivemos toda a rentabilidade mostrada. Agora, indo para a parte técnica, indo mais a fundo no ativo de hoje, eu vou falar para vocês por que eu decidi comprar a Santander. Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo e um dos mais bem-sucedidos também, justamente por causa do tempo que ele teve aí de investimento, ele tem uma frase muito boa sobre o setor bancário. Ele disse: o melhor negócio que existe é um banco bem administrado. E o segundo melhor é um banco mal administrado. Então, basicamente, para ele, os bancos estariam acima de qualquer outro setor. Claro, essa frase foi dita há muito tempo e ele pode ter posicionado já um pouco diferente, já que ele tem muita Apple na carteira. Ele pode ver hoje em dia a tecnologia com um peso muito maior do que os bancos. Mas olhando realmente para o Brasil e pensando nos setores perenes que existem aqui de investimento no Brasil, ou seja, os setores que têm a maior margem, maior conforto e a maior capacidade no repasse de proventos, o setor bancário tem um peso grande. Inclusive, eles estão na lista do BEST, sim, com 2 S. E essa lista ela é definida pelo método Barsi de investir, o que engloba bancos, energias, saneamento, seguradoras e telecomunicações. Justamente porque esses são setores que existem há muito tempo. E alguns, inclusive, são meio que impossíveis de sair da vida de um cliente. Você, por acaso, conhece uma pessoa que adquiriu água encanada ou energia elétrica na casa dela e decidiu do nada falar que não precisava mais daquele serviço? Ou em um cenário um pouquinho pior, que a gente está passando por uma crise e a pessoa decide que ela não precisa de energia mais na casa dela. Claro que essa não vai ser a primeira coisa que a pessoa vai pensar em economizar. Então esses 5 setores são muito difíceis de sair da vida de uma pessoa. Isso se for possível. O único setor que a gente poderia talvez considerar seriam as seguradoras. Mas se você analisar certinho, as seguradoras são como um cassino, já que, como diz aquela frase, a casa sempre ganha. Eles têm ali uns cálculos
cálculos estatísticos de margem de sinistros. E claro, eu poderia ir para qualquer um desses setores, mas hoje eu escolhi o setor bancário porque eu vi uma pequena janela de oportunidade. Vocês sabem como os bancos ganham dinheiro, eles ganham dinheiro basicamente emprestando dinheiro para outras pessoas. E eles fazem o seu dinheiro que está parado ali na conta corrente circular entre outras instituições e empréstimos de outras pessoas, a ponto de devolver o dinheiro para sua conta corrente sem você nem ver, e o dinheiro circulou tanto que voltou com mais. Então o seu dinheiro parado na conta corrente serve para o banco ficar um pouco mais rico. Mas sim, os bancos não são o melhor setor seguro do mundo. Existem vários bancos que podem quebrar, justamente porque a gente consegue ver várias épocas da história em que vários bancos quebraram seguido. Recentemente, inclusive, a gente teve aqueles 3 grandes bancos quebrando lá nos Estados Unidos. Isso porque os bancos eles ganham com ciclos econômicos inflacionários, mas também perdem um pouco, porque mesmo com juros altos, o banco ele tem um pouco mais de inadimplência quando o juros está mais alto. Mas claro, aqui é um setor perene, não tem muita expectativa dele subir 100%, só que eu também tenho meio que a segurança dele não cair 50% ou 70%, o que pode acontecer com vários outros setores, vários outros tipos de ativo, tipo aqueles varejos. Outro ponto que é importante eu ressaltar aqui é que isso não é uma recomendação de investimento. Esse banco que eu escolhi, eu tenho ele na minha carteira pessoal já há um bom tempo, e eu tô pondo o meu dinheiro aqui, então correndo o meu risco. Não quer dizer que porque eu tô investindo nesse ativo que ele vai subir, porque ele pode simplesmente quebrar. Então eu não recomendo você copiar essa carteira que eu tô montando aqui. Eu tô fazendo essa série aqui ensinando vocês na prática justamente com o objetivo da educação financeira no mundo dos investimentos. E é por isso que eu vou mostrar os pontos positivos e negativos, porque eu quero mostrar para vocês realmente a realidade. Então, falando um pouco do ativo escolhido, o Santander, ele é um banco espanhol que tem um pouco mais de 160 anos e é o terceiro maior banco privado do Brasil. Inclusive, o único banco internacional com a escala que tem. E justamente por ter esse tamanho, você deve ser cliente ou já ter sido cliente ou conhecer alguém que é cliente. Tá, mas por que Santander? No Brasil, a gente tem meio que um monopólio dos grandes bancos. E esses grandes bancos são a Caixa, o Banco do Brasil, o Santander, o Itaú e o Bradesco. É praticamente impossível você que é adulto hoje não ter tido uma conta em algum desses 5 bancos. E dessa lista aqui de 5, a gente pode retirar a Caixa, que não está nem listada na bolsa, e o Banco do Brasil, que mesmo várias estatísticas falando que ele realmente está barato, eu acho que ele não está numa boa oportunidade de entrada. Então eu tô olhando aqui realmente por questão de oportunidade. Então a gente já vai tirar o Banco do Brasil e vai ficar com 3. E desses 3 eu vi o Santander como o melhor de oportunidade. Mesmo o Itaú sendo o melhor e o mais bem administrado, isso reflete muito no preço da ação. Então ele tá um banco um pouquinho mais caro no momento. Tá, mas Pedro, ainda sobrou 2 vermelhos. Por que você vai escolher o Santander e não o Bradesco? Simples, eu escolhi o Santander por causa das métricas. Se você olhar as métricas que estão aparecendo aqui na tela para vocês conseguem ver que ele é o banco mais barato a preço de oportunidade. Ou seja, o banco com maior desconto sobre o preço patrimonial. A gente está vendo um desconto aqui de uns 3% de diferença. E claro, a gente não tem que analisar só a métrica do PVP, até porque a gente sabe que esses bancos já passaram por várias crises econômicas, ciclos econômicos e continuam de pé. Então comprar ele com um desconto tão grande assim é realmente uma baita vantagem. Outro ponto que a gente sempre tem que olhar é o dividend yield, que está na casa ali dos 6% ao ano, e é uma boa rentabilidade. Ou seja, ele paga um dividend yield até que legal trimestralmente. Tá, então Pedro, eu entendi que você vai comprar Santander, mas se você tá olhando dividend yield, você vai comprar o SAMB4, né? Não, isso porque se você olhar o histórico do SAMB3 e o SAMB4, você consegue ver que o SAMB3 ele tecnicamente deveria estar a um preço um pouco maior. Isso acontece por N motivos, mas se você pegar a métrica dos dois, você consegue ver que o dividendo dos dois está quase igual. Só que na minha mentalidade e parâmetro de estudo, eu consigo ver que o SAMB3 tem um pouco maior de oportunidade aqui de crescimento, o que faz com que lá na frente o nosso YOC ele fique com uma taxa muito boa. Além de, claro, o preço do SAMB3, que está com quase 10% mais desconto do que o SAMB4. Então eu vou acabar comprando a ação ordinária aqui, mesmo ela não sendo a mais líquida. Então partindo aqui para a parte prática, vocês estão vendo o vídeo bem aqui que eu comprei
comprei essa ação, mais ou menos ali de 25 cotas, que dava uns R$300. E eu fiz essa compra durante a semana, justamente porque eu vi um preço de oportunidade ali muito bom e porque eu tô gravando esse vídeo em um domingo, a bolsa não tá aberta. Então eu acabei comprando esses 25, justamente porque fechava ali uns R$300, que eu acho uma média muito boa pra gente investir aqui todo mês na carteira. Claro, em alguns episódios a gente aplicando muito mais, igual foi o último episódio, mas em episódios futuros talvez a gente não aplique nada, mas somente avalie o desempenho da carteira como um todo. Então o legal agora é que além dos dividendos mensais que a gente vai receber aqui, R$6 por mês, mais ou menos, aí uns R$60 por ano, a gente também vai receber os dividendos trimestrais do Santander. Então um baita ativo, uma baita oportunidade de formar uma renda extra aí no futuro. Bom, agora que a gente adquiriu a primeira ação da nossa carteira e já analisamos o desempenho, felizmente positivo até agora. No próximo episódio a gente vai falar mais sobre o desempenho da carteira e falar de possíveis novos aportes aí que a gente possa escolher. Talvez em algum outro setor mais perene do Best ou em algum outro setor com potencial maior de crescimento. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse setor e desse ativo e se você tem ele na sua carteira. Lembrando que essa é uma carteira com foco no longo prazo, então a gente vai ter dias positivos e dias negativos, mas a gente vai continuar aqui firme e forte. E me fale também alguns ativos que você vê com bons olhos e que você acha que eu deveria analisar para eu poder colocar aqui na nossa carteira. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, justamente para você não perder nenhum novo episódio dessa série. Também ativa o sininho para você ser notificado quando o próximo episódio sair. E por último, mas não menos importante, eu quero agradecer a vocês pelo ótimo resultado que o último episódio teve. A gente bateu 800 visualizações naquele episódio e eu fiquei muito feliz. Então obrigado por acompanhar essa jornada aqui comigo e vamos juntos até o longo prazo, onde a gente vai ver o nosso dinheiro cada vez maior. Lembrando novamente o meu Instagram para vocês que tá bem aqui, então vão lá me seguir agora que vocês chegaram no final do vídeo. Sua participação é muito importante para mim e para nossa comunidade de investidores. O caminho para a liberdade financeira começa com o primeiro passo, então eu te vejo no próximo sábado às 14 horas e tchau!